de Jesus. E todos digam amém? Rapidinho, pastora. César está com a gente aí hoje, né, César? Faz assim, o pessoal te vê, ó. Ó, se as paredes lá atrás não ficarem boas, a culpa é dele, viu, gente? Brincadeira. Ele é o profissional, está trabalhando lá, emassando e pintando as salas das nossas crianças. Fez lá em cima e está fazendo aqui embaixo agora. Deus abençoe sua vida, viu, César? Graça e paz, meus irmãos, amém? Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. É o livro que tem a base do tema desse mês, né? Só que a gente vai ler o capítulo 1. Então, você abre Neemias, o capítulo é o 1. E nós vamos ler a partir do versículo 4. Amém, meus irmãos? Ou aguardam mais um pouquinho? Alguém ainda procurando? Não? Então vamos ler. O texto bíblico diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência entre os homens. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Engrandecido, louvado e bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, esse mês nós temos um tema estabelecido, né? A proposta para esse ano é que a cada mês a gente tenha um tema. E o tema desse mês é: estamos fazendo uma grande obra. E foi-me solicitado um tema. E o acréscimo que eu tenho a fazer a esse tema é: estamos fazendo uma grande obra, reestruturando a partir da base. Amém? E a gente vai conseguir compreender, eu espero, aquilo que Deus colocou no meu coração à medida que a gente for falando. Então, o tema que a igreja está trabalhando esse mês, ele está baseado em Neemias 6, mas o Senhor me trouxe à luz a Neemias 1. Porque
enquanto eu já estava uns dias com esse texto e com um rascunho, um esboço da pregação. Mas conforme nós fomos passando os dias de oração, e eu fui rascunhando algumas coisas além na minha Bíblia, e o Senhor foi me levando a alguma coisa muito diferente daquilo que eu já tinha escrito aquilo que eu tinha pensado, né? Que eu tinha colocado no meu coração. Mas eu preciso que você venha comigo um pouquinho mais atrás, para que você compreenda aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A história, primeiro a gente vai entender que a história da reconstrução dos muros, porque é isso que Neemias 6 está falando, sobre a reconstrução do muro, sobre a edificação das portas, sobre os seus opositores, os seus adversários que tentam tirar Neemias do lugar de onde ele está, e ele fala aquela frase célebre que todo mundo conhece: eu estou fazendo uma grande obra e que eu não vou descer. Só que a história da reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, ela não começa no capítulo 6, nem tampouco ela começa no capítulo 1 ou no livro de Neemias. Eu quero trazer você um pouquinho mais antes. A palavra de Deus, o profeta Jeremias, ele profetiza sobre esse tempo que Jerusalém está vivendo. E que tempo é esse que Jerusalém está vivendo? Tempo de cativeiro babilônico, em que o povo foi levado para a Babilônia. Então Jerusalém está destruída, os muros de Jerusalém estão destruídos, as portas de Jerusalém foram queimadas, e é essa notícia que chega para Neemias. E esse tempo, Jeremias profetiza sobre isso, né? Jeremias, ele fala que se o povo não se consertasse, se o povo não se resolvessem, Deus ia levá-los, eles iam ficar 70 anos cativos. Mas o povo não dá ouvido. E aí, mesmo assim, Ezequiel, no meio, lá na beirada do rio Quebar, ele tem a visão dos ossos secos. E é essa época que Neemias está vivendo, é a época que Ezequiel está falando. E o texto de Ezequiel fala que Deus o leva numa visão até aqueles ossos que estão sequíssimos. Por quê? Porque a referência é que o cativeiro babilônico, ele provocaria essa sequidão. Como, irmãos? Porque o cativeiro babilônico, ele foi diferente dos demais cativeiros. O cativeiro babilônico, ele tem umas características que, se a gente parar para pensar, parece até os dias de hoje. Então a gente vai entender. Primeira característica do cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, o povo que é cativo, o povo que é levado como escravo, tem a impressão de que é livre. Eles são levados como escravos, mas eles têm a impressão de que eles são livres. Por quê? Tanto você percebe nisso porque a história diz que alguns deles não quiseram voltar para Jerusalém. Porque na Babilônia eles tinham os manjares, porque na Babilônia eles ocupavam alguns lugares, porque na Babilônia eles viviam do jeito que eles queriam viver. E eles tinham a impressão de que eles eram livres, mas eles eram escravos. Outra característica do cativeiro babilônico é uma tentativa de descaracterizar a identidade das pessoas. Como? Mudando os nomes. A gente vê isso muito claro com Daniel e os seus irmãos, os seus amigos. Mudavam o nome, mudavam o seu tipo de comportamento, mudava a sua alimentação. Mas Elaine, a alimentação mudou? Claro que mudou. Se não tivesse mudado, Daniel e os seus amigos, eles não teriam tomado a decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Se fosse a mesma alimentação que eles tinham em Jerusalém, estava tudo certo. Mas o texto bíblico diz que eles decidiram no seu coração não se contaminar. Então, o cativeiro babilônico, ele tem essa característica de tentar mudar a identidade, mudar o nome, mudar quem você é. É engraçado que enquanto eu estudava isso, eu me lembrei
que quando nós fomos conhecer o Nicolas, ligaram para a gente num dia, dizendo que o Nicolas estava lá para a gente conhecer, caso a gente quisesse. E no outro dia a gente chegou para conhecer. Quando a gente chegou lá, antes mesmo que nós conhecêssemos, eles contaram a história dele, disseram quem ele era, falaram sobre o nome dele, tudo que ele viveu. E contaram também, nos perguntaram, fizeram uma reunião com a gente estava entre assistente social, psicólogo, aquele povo todo, sendo sabatinado. Uma das coisas que eles perguntaram para nós foi: vocês desejam mudar o nome do Nicolas? Ele é muito novinho, então ele vai responder a outros nomes, o nome que vocês quiserem. E na hora, eu e Ricardo nos olhamos e meio que a gente falou assim: não. E elas perguntaram: mas por quê? E a resposta nossa foi meio que automático. Porque o Nicolas se reconhece como Nicolas. Ele sabe que ele é o Nicolas. As pessoas chamam ele de Nicolas e ele sabe que ele é o Nico. Se eu passar a chamá-lo de outro nome, eu descaracterizo quem foi construído sobre a vida dele até hoje. Mas Elaine, tudo que ele viveu até esse momento, faz parte da vida dele. Isso não vai mudar. É quem ele é. E faz parte do Nicolas ser o Nicolas. E a psicóloga olhou para a gente assim: que estranho, mas eu gostei disso. E ela levou muito tempo repetindo isso para a gente. E o cativeiro babilônico, ele tem essa tendência de tentar descaracterizar a pessoalidade de cada um, mudando o nome, porque eles sabiam que o nome que cada um carregava, ele não era só um nome, mas era aquilo que revelava o propósito de Deus sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida daqueles homens e mulheres que entraram naquele lugar. E então, se você descaracteriza a identidade de alguém, você tem mais facilidade de manipulação. A terceira coisa que o cativeiro babilônico faz com as pessoas é afastá-las do local de culto e instituir outro lugar de adoração ou outros deuses para serem adorados. Então, ele de alguma forma faz com que as pessoas se afastem, se distanciem, porque o cativeiro arrancou as pessoas de Jerusalém, o local de culto, o lugar de adoração ao verdadeiro Deus, e os levou para a Babilônia, um lugar onde o rei estabeleceu uma estátua para que o povo adorasse. Então eu agora sou escravo, mas acho que sou livre. Eu agora não tenho um nome, meu nome não exalta mais o Senhor, mas exalta os deuses daquela terra, e eu não tenho mais um lugar de culto. Esse é o cativeiro babilônico. E se a gente for parar para pensar, não é à toa que o mundo também é chamado de Babilônia. Porque o povo que vive lá fora, eles acham que nós somos escravos. Mas na verdade, eles são escravos e pensam que são livres. Nós somos escravos de orelha furada. Aqueles que se ajoelham diante do seu Senhor por livre e espontânea vontade. Aqueles que querem se entregar ao senhorio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos escravos, sim, irmãos, de um Rei, de um Senhor que é, que era e que será eternamente. Mas o povo do mundo, eles pensam que eles são livres, mas eles são escravizados. O povo do mundo, eles acham, eles já não têm mais identidade. Eles já não sabem mais quem eles são. É um monte de gente que não sabe quem é, guiando quem perdeu a sua identidade. E a gente vê gente batendo cabeça
direção, sem rumo. E um monte de gente que já não consegue mais estar dentro de um ambiente de culto, porque por disse-me-disse, por fofoca, por conversa fiada, porque um passou e não olhou, não cumprimentou, e isso vai gerando um monte de coisa dentro dessas pessoas, e elas vão se afastando. Elas já não estão mais no seio da igreja, elas já não conseguem mais congregar. Para e dá uma olhada aí para o lado da sua cadeira. Quantas pessoas já estiveram aqui cultuando junto conosco e hoje já não conseguem colocar uma roupa e se vestir para cultuar ao Senhor, porque se magoaram, se machucaram, elas não compreenderam que esse é o lugar de cura, esse é o lugar de restauração, esse é o lugar de transformação. É aqui que Deus nos lapida, é aqui que Deus nos molda, é aqui que Ele nos enche para a glória dEle. Quantos? E se você lembrou de alguém, está na sua responsabilidade mandar uma mensagem para convidar, e se for possível, passa lá para buscar. E aí, é esse tempo. O resultado disso tudo é o inimigo ganhando espaço, é o inimigo ganhando território. E aí, Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos, ele está falando disso, desse resultado terrível, de um povo totalmente destruído. Como assim? A profecia é sobre uma parte estrutural do corpo. O texto diz que é um vale com ossos secos. Na verdade, o texto diz que é um vale com ossos sequíssimos. E eu não sei se você já viu ou pegou um osso sequíssimo. Um osso sequíssimo, ele é quebradiço, e não só quebradiço, ele é farelento, esfarela, por conta do cálcio, da quantidade de cálcio que tem, ele acaba esfarelando. E Ezequiel, ele está falando disso. Ele está falando sobre um corpo humano que não consegue pôr de pé, não consegue ficar firme. E esse corpo, esses ossos sequíssimos, ele não consegue manter uma estrutura, ou seja, ele está desestruturado, desestabilizado. Até a base está destruída e sem possibilidade de restauração. Ossos sequíssimos, quem olha não acredita que é possível restaurar. Ninguém humano. Porque Deus diz para Ezequiel o seguinte: é possível reviver esses ossos? E aí Ezequiel, ele responde, meus irmãos, jogando a pergunta para Deus. Ele não diz que é possível ou que não é possível. Ele joga para Deus, ele joga a bola para Deus responder, porque ele sabe que aos nossos olhos humanos, aqueles ossos não têm a menor possibilidade de sobrevida, de vida novamente. Mas ele diz: Senhor Deus, o Senhor sabe. Ah, meus irmãos, quando ele diz o Senhor sabe, achando que Deus ia resolver, Deus diz para ele: eu sei, então profetiza. Profetiza sobre os ossos, e você vai dizer assim: ossos secos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que eles tenham vida novamente. Meus irmãos, e isso é tremendo demais, porque o texto bíblico diz que automaticamente aqueles ossos que eram sequíssimos
osso solto, agora é um corpo inteiro. Mas não fica por aí. O arcabouço está pronto, mas o texto bíblico diz que ainda assim a estrutura foi toda formada, porque ao ouvir a voz de Deus, as células ósseas começaram a crescer, osso se encontrou com seu osso e automaticamente ligamentos, músculos, carne, pele cresceram sobre esse corpo. E ele esteve como um corpo, como nunca tivesse sido osso seco novamente. Eu quero que você entenda que a base, a estrutura, o arcabouço, o cerne, o esqueleto de Jerusalém estava destruído, estava ressecado, estava esfarelando, porque estavam longe de Deus e das coisas de Deus. Mas ao ouvir a voz, é essa a palavra, porque ele diz: eu não posso fazer isso com a casa de Israel. Ao ouvir o som da profecia, da palavra de Deus, eles precisam atender a ordem dada e reestruturar novamente. O arcabouço é o esqueleto, mas Deus, Ele não nos deixa só no esqueleto, Ele nos dá toda a estrutura de sustentação, porque o texto diz que os ossos voltaram cada um para o seu osso, mas Ele diz também que não ficou só o esqueleto, Ele diz que ligamentos, músculos e pele foram formados nessas pessoas. Isso, ligamentos, músculos e pele, são estruturas de sustentação. Então, para um corpo conseguir ficar de pé, ele não fica de pé somente com o esqueleto, ele também precisa de musculatura, ele também precisa de tendões, ele também precisa de músculos e de pele, para não só ficar de pé, mas se movimentar. E aí você está me olhando com essa cara e está me perguntando: o que essa maluca quer dizer com isso tudo? Primeiro, eu não posso falar de tudo isso sem aplicar a palavra a você. Eu não sei o que está precisando de restauração na sua vida. Eu não sei o que está desestruturado na sua vida. Eu não sei o que está sequíssimo na sua vida. Mas eu quero te dizer que existe uma palavra liberada sobre nós. E essa palavra é de que aquilo que está desestruturado tornar-se-á estruturado novamente. Então, nessa noite é a noite de você profetizar sobre esse vale. Você precisa profetizar sobre esse lugar. Isaías 57:19 diz que Deus cria fruto dos lábios. Se Ele cria fruto dos lábios, se eu fosse você, eu já tinha começado a profetizar um bocado aí, sobre um monte de coisas, sobre aquilo que eu preciso, sobre aquilo que é necessidade para a minha casa, sobre aquilo que eu quero que Deus faça na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus cria fruto dos lábios, profetiza. Mas vamos lá. E aí a gente chega em Neemias. Parece coisa de maluco, mas você vai entender já já. A profecia de restauração lá se cumpre aqui. Por quê? Primeiro porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes de cumprir aquilo para o que ela foi encaminhada, enviada. Capítulo 1 de Neemias, você vai encontrar um Neemias à disposição. Como assim, Elaine? Não está dizendo isso no texto. Mas eu consigo compreender que Neemias está à disposição. Por quê? Primeiro, não houve, é certo na história de Neemias, que em momento nenhum houve um assim diz o Senhor. Você será aquele que vai reestruturar os muros de Jerusalém. Muito menos um assim diz o Senhor, eu te escolhi desde o ventre para que você faça isso. Não houve, isso a gente não encontra no texto. Mas o texto diz que Neemias
recebe uma notícia. E que notícia é essa, irmãos? O caos está estabelecido em Jerusalém. Lembra dos ossos secos? Está daquele jeito. Está tudo destruído, não tem porta, não tem muro, não tem nada. Está tudo destruído em Jerusalém. O povo faz o que quer na hora que quer. Os povos vizinhos, eles entram e saem, porque não tem porta, não tem muro, não tem nada. Então, aqueles que Deus disse que era para se manter afastados, o povo se manter afastado agora tem livre acesso. Entra e sai de Jerusalém a hora que eles querem. A notícia é: Jerusalém está com os muros derrubados, as portas queimadas. E qual é a posição de Neemias nessa história, meus irmãos? Abrir o Instagram, fazer uma live e chorar: meus irmãos, coitado de mim, Jerusalém está queimada? Não. Ele falou mal dos líderes porque Jerusalém estava queimada? Não. Ele espraguejou o governo porque Jerusalém estava queimada? Também não. Ele espraguejou o mundo inteiro porque Jerusalém estava queimada? Não. O texto bíblico diz que ele chorou. Mas ele não só chorou, ele orou. Neemias, ele não abre uma live para reclamar o mundo que ele está vivendo. O povo dele está sofrendo. Ele não resmunga ou reclama porque os líderes deveriam ter sido capazes de resolver isso. Não, não, não. Ele faz aquilo que ele deveria fazer. Ele ora ao Senhor. E é essa oração que nós lemos aqui. Ele ora, ele clama, ele leva dias clamando ao Rei dos Reis, para que ele se lembre da aliança, para que ele se lembre das palavras, para que ele se lembre daquilo que Deus disse a respeito do povo dele. E aí, irmãos, eu acho lindo demais, porque ele ora e Deus ouve. Neemias se coloca na brecha pelo povo. Neemias se posiciona como intercessor do povo. E ele ora e Deus ouve e responde. Para você ter ideia da situação de Jerusalém, muros fala de cerca. Muro fala de limite de área ou de território. Muro fala de proteção. Muro fala de limite. Então, quando você tem um muro na sua casa, você está dizendo para qualquer um que passa na rua, para animal, para qualquer que seja: até aqui você pode vir, mas a partir daqui você só entra se eu te der autorização. Porta fala de acesso, de entrada e saída. E a mensagem que a Babilônia está querendo passar a respeito de Jerusalém é: Jerusalém é livre. Todo mundo, tudo e qualquer coisa entra e sai de Jerusalém. E era o que estava acontecendo. Não tem muro, não tem porta, tudo entra, tudo sai. Tanto que a gente tem lá no meio deles Sanbalat, Tobias e Gesem. Estava tudo lá infiltrado, tudo misturado, tudo entrando e saindo. E por que é incômodo quando eles ficam sabendo da restauração? Porque a farra deles vai acabar. E se a farra vai acabar, o que eles vão fazer? Vamos tentar parar essa obra aí. Porque se a gente parar a obra, o negócio vai continuar do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente sempre quis. Mas o texto bíblico diz, e eu quero lembrar você disso, que Neemias, ele não foi comissionado, mas ele se colocou como um agente de restauração de Jerusalém. Neemias, ele não foi chamado para fazer nada, mas ele, quando ouve a notícia da situação que Jerusalém está, ele se coloca na brecha por Jerusalém.
Ele se coloca como agente de transformação, de restauração. Ele ora, e ele ora pedindo a Deus o quê? Ele pede a Deus orientação, estratégia e êxito. E como eu falei, a palavra de Deus, Salmos 91, 15 diz: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Ele ora, Deus ouve e responde. E você? Tem clamado? E você? Está vendo as adversidades da sua vida chegar até você? Está recebendo as notícias ruins e tristes da vida e está fazendo o que com elas? O dia mau chegou sobre a sua casa, sobre a sua família. E o que você tem feito com isso? Tem gritado aos quatro ventos o quanto você tem sido triste, humilhado e tudo que tem acontecido na sua vida. Dito para os quatro ventos que os seus líderes não se importam com você pelo que você tem vivido. Ou você tem feito como Neemias fez, ajoelhado, colocado a boca no pó e orado ao Rei dos Reis. Qual tem sido o seu posicionamento? Como você tem agido diante das adversidades? Como você tem agido diante dos dias maus? Como você tem agido diante das notícias ruins? %50 de taxa sobre o povo brasileiro agora. E o que você fez? Ah, é porque esse governo não sei o quê. Não. Irmãos, toda autoridade é constituída por Deus. E é obrigação minha e sua orar por eles. Eu concordo com ele? Não concordo. Mas a obrigação minha e sua é orar. É orar para que isso não chegue em nós. Para que Deus mude a cabeça do outro doido lá. A minha e a sua. Não, isso aí é posicionamento de quem é do lado de lá, desse lado de cá. Não, é posicionamento de crente em Cristo Jesus, orar pelos seus governantes. Então, posicione-se. Para com esse negócio. Posicionamento, irmãos. Posicionamento muda a nossa história, a nossa vida. E a gente vê isso aqui. Neemias não foi comissionado, ele não foi chamado, mas ele foi o agente de restauração da cidade dele. Você pode ser um agente de restauração nesse tempo. Mas aí precisa se posicionar, né? Precisa se ajoelhar e orar. Precisa se ajoelhar e orar pela causa do seu irmão, pela sua casa, se colocar na brecha, meus irmãos. Se colocar na brecha. Isso não tem nada a ver com intercessor. Isso não tem nada a ver só com intercessor. Isso tem a ver comigo e com você. Neemias pediu êxito ao Senhor. Já que a gente vai falar sobre oração, Neemias pede êxito ao Senhor para conseguir o favor do rei. E sabe o que Neemias consegue de Deus? Êxito. Ele pede êxito ao Senhor para chegar até o rei. E Deus responde a ele com o quê? Com êxito. E aí a primeira coisa que eu quero falar com você sobre oração é que a sua oração, ela precisa ser direcionada, meu irmão. Ela precisa ser assertiva. Ela precisa encontrar o alvo. Não dá para ser qualquer coisa aleatória. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante aos Coríntios,
o capítulo 9, versículo 26, ele diz assim: eu corro, não sem meta. Eu luto, não desferindo golpes no ar. Ah, Elaine, mas não está falando de oração. É verdade. Mas é bom para a gente aprender que aquilo que a gente faz precisa ter propósito, precisa ter direção, precisa ser assertivo. Então, se você quer êxito diante do rei, se você quer ter favor do rei, você precisa orar para ter êxito, para ter o favor do rei. Se você quer que Deus traga cura para sua casa, você precisa orar pela cura na sua casa. Se você quer que Deus restaure a sua casa, você precisa orar para que Deus restaure a sua casa. Não dá para ser aleatório. Senhor, abençoa a minha família. Tá de parabéns. Abençoa com o quê? Abençoa em quê? Abençoa como? E se você deixar, eu ainda consigo mais algumas perguntas. A nossa oração, ela precisa ser assertiva. A oração de Neemias moveu o céu em favor dele. A oração de Neemias moveu o céu em favor dele e em favor do povo. E aí eu queria que você entendesse que a reconstrução de Jerusalém, ela não começa efetivamente quando Neemias começa a colocar a mão na obra. A reconstrução de Jerusalém, ela começa quando Neemias se posiciona a orar por isso. E aí, você precisa entender que qualquer reconstrução que você quiser que Deus faça na sua vida, na sua casa, na sua família, ela não vai começar com você botando a mão na massa, mas ela vai começar com você colocando o joelho no chão. A palavra de Deus diz: põe o joelho, põe a boca no pó, até que haja esperança. A palavra de Deus também diz o seguinte, é um texto bem interessante e é intrigante para mim. O texto bíblico diz que uma viúva, Jesus propõe uma parábola. Eu gosto das parábolas de Jesus. Jesus propõe uma parábola. E na parábola de Jesus ele diz assim: uma viúva, ela precisava de um favor do juiz. Mas o juiz não queria atender ela. Mas ele não queria porque ele não queria. Ele não queria porque ela estava errada, não. Ele não queria porque ele não queria. Sabe quando você está de abuso com alguém? Que você, não vou fazer porque eu não quero fazer? Era tipo esse juiz com essa viúva. E aí, essa mulher se posicionou. O que ela passou a fazer? Todo dia. Todo dia. Ela ia lá, batia na porta do juiz. Todo dia ela batia na porta do juiz. Todo dia ela batia na porta do juiz. Todo dia ela insistia. E ele já estava irritadíssimo com aquilo. E ele vira e fala: eu vou conceder o que essa mulher quer. Por quê? Para que ela me deixe em paz. E aí Jesus diz assim: batam e abrir-se-lhe-á. Peçam e receberão. Porque aquele que bater vai ser aberto. Porque aquele que pedir, dar-se-lhe-á. Sabe por que nós não recebemos, irmãos? Porque pedimos mal e porque não pedimos. Você já viu alguém receber alguma coisa quando não pede? Não tem como pedir. Não tem como receber. Eu quero um copo d'água, mas eu tô aqui, ó. Copo d'água, copo d'água, copo d'água. Vai aparecer, irmãos? Me desculpa. Não vai brotar um copo d'água na sua frente porque você mentalizou e apareceu. Se você não pedir, não chega. Se você não clamar, você não vai ser ouvido. Se você não pedir, Deus não vai fazer. Você precisa entender que existe uma palavra liberada sobre nós. Mas para que essa palavra seja exercida, que ela aconteça e seja real, você precisa clamar ao Senhor. Precisa fazer a sua parte. Então a
reconstrução ela não começa lá quando já está pronto, quando o pessoal está edificando. Não, ela começou lá quando Neemias colocou no seu coração em clamar. E é interessante, meus irmãos, que o rei, o texto finaliza, o texto que nós lemos, ele diz que eu era copeiro do rei. Neemias ouve, Neemias ora, Neemias clama ao Senhor. Deus concede o favor do rei, e Neemias vai até o rei. O texto diz, finaliza, né? Foi o que nós lemos, o último versículo. O último verso, na verdade, né? Nem o versículo, o último verso. Nessa época, eu era copeiro do rei. E o copeiro, ele tinha uma função interessante. O copeiro era alguém que servia o vinho para o rei. E ele não só servia vinho para o rei, mas ele também provava o vinho do rei. Por quê? Se caso alguém tentasse envenenar o rei, quem morria era o copeiro. Função bacana que Neemias tinha. E aí, você para e fala assim: caraca, o que isso tem a ver? Tem a ver que Deus e suas estratégias, sabe? Deus e suas estratégias. Neemias vai até o rei para servi-lo. Mas o rei, ele precisava estar de olho em Neemias, porque qualquer mudança de humor podia indicar uma traição ou qualquer coisa desse tipo. Então o rei está de olho em Neemias. E o que Deus faz? Deus usa dessa situação para mover o coração do rei e fazer o rei perguntar a Neemias o que está acontecendo. E Neemias consegue o favor do rei, assim. Porque se colocou na posição que precisava se colocar. Mas eu quero te trazer uma outra coisa que Deus colocou no meu coração. O céu responde. Salmo 113, versículo 6, nos garante isso. Diz que Deus se inclina para contemplar. Então, se Deus disse que faria, Ele vai fazer. Deus disse que restauraria Jerusalém. Mas Ele não disse que seria Neemias quem faria isso. Neemias se coloca na brecha e se torna esse agente de restauração. E aí a minha pergunta para você continua sendo essa: você já se colocou na brecha pela sua casa, pela sua família? O nosso tema desse mês é que a gente está fazendo uma grande obra. E essa grande obra, ela começa com uma edificação. E essa edificação precisa começar na base. Precisa começar na base. Então, se a estrutura, se o arcabouço, se o cerne é a palavra, lembra lá de Ezequiel? A estrutura, o arcabouço, o esqueleto é a palavra. A oração são os ligamentos, a musculatura, a pele. A oração é a estrutura de sustentação que faz com que um corpo fique firme. Então o que Deus está falando aqui para nós nessa noite é que para a gente viver essa restauração e para que a gente não pare diante dos Sanbalates e Tobias que surgem no meio da caminhada, Deus está dizendo: nós precisamos estar estruturados, mas estruturado de maneira completa. A gente não pode só estar com o esqueleto no lugar, mas a gente também precisa da estrutura de ligação. A gente precisa dessa estrutura de firmeza, aquilo que mantém o nosso corpo de pé. E Deus está dizendo para mim e para você hoje que a base para uma vida de reconstrução, uma vida daquele que está firme, daquele que indiferente das circunstâncias ou das situações, aquele que em meio às dificuldades e às notícias mais que chegam, essa base para a gente estar de pé é a palavra e a oração, irmãos. Nós precisamos estar de pé
a gente também precisa de estrutura de sustentação. A gente precisa estar estruturado na palavra, mas a gente precisa também estar ligado na oração. A gente precisa estudar a palavra e a gente precisa orar. Jesus ensinou a gente a orar, mas Ele não ensinou só com o texto que Ele deixou escrito. Ele ensinou com a vida dEle. Jesus se retirava para orar, e você está aí, que há dias não se ajoelha para orar a Deus. Jesus se retirava para falar com o Rei dos Reis, para falar com o Pai dele. E nós, irmãos, qual tem sido o nosso posicionamento diante de tudo isso? A gente vai avançar, isso é certo. Existe uma palavra sobre nós. Existe uma palavra sobre esse lugar. Existe uma palavra, mas nós precisamos nos colocar na brecha. Eu quero te convidar a ficar de pé. Coloque isso no seu coração. A palavra é a base. É o arcabouço da estrutura. Mas a oração é toda a estrutura de sustentação. É aquilo que dá firmeza também a você. É aquilo que te mantém de pé diante das circunstâncias, das adversidades. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Segundo o livro das Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 29:12 diz: então vocês virão orar a mim e eu ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. E talvez você esteja aí perguntando: nós acabamos de sair de 7 dias de oração e você está falando de oração de novo? Sim, porque o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: orai continuamente, orai sem cessar. Toda edificação ou reedificação na Bíblia, ela começa com um clamor. Toda mudança que Deus fez em vidas de homens e mulheres na Bíblia começaram com um clamor. Eles tinham uma palavra, mas eles clamaram aos céus. E eu quero te convidar agora a profetizar. Eu disse que Deus cria fruto dos lábios. Então agora a gente vai exercer isso. Nós passamos aqui quase 1 hora falando sobre tudo isso que eu falei. Sobre restauração, sobre como que Deus age, como que Deus faz. E agora é a sua vez de clamar. Não sou eu, não é a intercessão, não é o pastor que vai profetizar, é você. Você vai chamar a existência, você vai clamar, você vai profetizar sobre os vales, sobre os ossos secos, aquilo que é impossível, aquilo que está sequíssimo, aquilo que você olha e diz: não há possibilidade. Você vai clamar agora, a gente vai cantar. A gente vai cantar e você vai profetizar, amém? Vamos adorar o Senhor. Jesus. Posso
profetizar agora. Nós vamos profetizar vida. E você vai começar a profetizar aí no lugar onde você está. Vida sobre a sua casa, vida sobre a sua família, vida sobre o seu casamento, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, vida sobre essa localidade. Você vai começar a profetizar. E eu creio que assim como Deus fez no passado, com células ósseas começando a se movimentar e formar novos ossos, Deus vai fazer aqui nessa noite. Ore por cura nessa hora. Peça a Ele para se movimentar. Receba sobre ti a vida, vida de Deus. Minha vida, vida, eu profetizo sobre sua vida. Receba sobre ti a vida, vida de Deus. Ressuscita Em nome de Jesus. Ventres estéreis, ventres estéreis, inférteis, em nome de Jesus, sobre a palavra de Deus, volte a gerar, gere, em nome do Senhor. Câncer, ser curado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. O som do avivamento, ó morte tornando vida, ressuscita. Eu creio. Eu creio. Eu não sei se você liberou a palavra nessa noite. Eu não sei se você aproveitou esse momento para dizer as suas circunstâncias ou a situação, quem é o seu Deus. Mas eu creio que Deus fez grandes coisas no nosso meio nessa noite. Amém, meus irmãos? E agora eu queria saber se existe alguém no nosso meio que não se decidiu por Jesus ainda, ou se afastou por algum motivo, e que ouviu a palavra, ouviu os louvores, e que se decidiu por Jesus nessa noite, que gostaria de fazer uma aliança com esse Deus que é poderoso, que muda história. Se você é essa pessoa, levanta sua mão, acena aí com a sua mão, que a gente vai orar por você. Existe alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com o Senhor? Não? Nós estaremos aqui à disposição até o final desse culto. Você pode ficar à vontade para nos procurar até o final desse culto. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele seja com você em todos os seus caminhos. Mas não esqueça, meus irmãos, nós precisamos estar firmados na palavra, mas em oração também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Estende as suas mãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra.
debaixo da unção do Senhor que foi liberada sobre a nossa vida. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos porque o Senhor é bom. Leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, uma semana incrível, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025